A OpenAI acabou de lançar o GPT 5.5 e esse lançamento chega justamente quando a corrida da IA está ficando quase ridícula. A Anthropic caminha para valer US$ 1 trilhão, enquanto Google e Xiaomi investem muito e a OpenAI respondeu com um modelo para a próxima fase. Então, a empresa lançou oficialmente o GPT 5.5 em 23 de abril, posicionando-o como uma nova classe de inteligência para o trabalho no mundo real. Eles não estão apresentando isso apenas como uma atualização de capacidade em relação ao GPT 5.4, mas sim como um passo em direção a uma forma fundamentalmente diferente de realizar tarefas em um computador. Essa distinção é fundamental porque a forma como eles estão descrevendo isso é menos sobre pontuações brutas de inteligência e mais sobre o que o modelo realmente pode fazer de forma autônoma em tarefas prolongadas. Duas coisas se destacam imediatamente do ponto de vista técnico. Primeiro, apesar de ser um modelo maior e mais capaz, o GPT 5.5 iguala a latência por token do GPT 5.4 em uso real. Isso é realmente incomum. Modelos maiores quase sempre são mais lentos. Então, igualar a velocidade da geração anterior enquanto aumenta a capacidade é uma verdadeira conquista de engenharia. Segundo, e essa é meio surpreendente, o GPT 5.5, na verdade, participou da otimização da própria infraestrutura de inferência durante o treinamento. Pela primeira vez, uma IA ajudou a melhorar os sistemas que a executam. Explicaremos como isso funcionou depois. Agora, os resultados dos benchmarks. São muitos dados, alguns realmente impressionantes. No Terminal Bench 2.0, que testa fluxos de trabalho complexos no terminal exigindo planejamento, iteração e coordenação de ferramentas, GPT 5.5 alcançou 82,7%. O GPT 5.4 estava em 75,1%. Claude Opus 4.7 estava em 69,4% e Gemini 3.1 Pro ficou em 68,5%. Isso é uma vantagem de 13 pontos percentuais sobre o Claude, não é uma diferença pequena. No PIBVAL, que abrange trabalho intelectual em 44 profissões reais, incluindo modelagem financeira, análise jurídica, ciência de dados e planejamento operacional. O GPT 5.5 alcançou ou superou o nível de profissionais do setor em 84,9% das tarefas. O GPT 5.4 estava em 83,0%. O Claude Opus 4.7 ficou em 80,3% e o Gemini 3.1 Pro ficou em apenas 67,3%. No sistema operacional World Verified, que testa se o modelo pode realmente operar um ambiente de computador real, não analisando capturas de tela, mas realmente clicando, digitando e navegando em softwares, o GPT 5.5 atingiu 78,7%, superando o Claude Opus 4.7 com 78,0% e o GPT 5.4 com 75,0%. Há também o Frontier Math com níveis. Nos níveis 1 a 3, o GPT 5.5 obteve 51,7% contra 47,6% do GPT 5.4. No nível 4, o mais difícil, o GPT 5.5 alcançou 35,4% em comparação com 27,1% do GPT 5.4, mais de 8 pontos percentuais de diferença nos problemas matemáticos mais difíceis do teste. No ARCAGY 2, o GPT 5.5 obteve 85,0% contra 73,3% do GPT 5.4, o que é um salto realmente significativo, e na verdade supera os 77,1% do Gemini 3.1 Pro nesse teste. Segundo o Índice de Inteligência da Artificial Analysis, que é uma média ponderada de 10 avaliações conduzidas por um terceiro externo, o GPT 5.5 é considerado o modelo mais inteligente entre os disponíveis atualmente. Vamos falar sobre o que torna esse modelo interessante do ponto de vista prático. A questão da programação é a que tem mais peso no mundo real neste momento. No Expert SWE, o teste interno da Open, IA para tarefas de programação de longo prazo, com um tempo mediano estimado de conclusão humana de 20 horas, o GPT 5.5 alcançou 73,1%,
enquanto o GPT 5.4 ficou com 68,5%. No SWE Bench Pro, que avalia a resolução de ponta a ponta de problemas reais do GitHub em uma única tentativa, o GPT 5.5 atingiu 58,6%. O CloudOps 4.7 teve um desempenho superior, com 64,3% nesse caso. Embora a OpenAI observe que a Anthropic relatou sinais de memorização em um subconjunto desses problemas. Em todas as 3 avaliações de codificação, o GPT 5.5 melhorou em relação ao GPT 5.4, usando na verdade menos tokens para alcançar isso, sendo mais eficiente e mais capaz ao mesmo tempo. Os depoimentos dos usuários aqui merecem atenção porque não são elogios vagos. Dan Schipper, o fundador e CEO da Every, chamou o GPT 5.5 de o primeiro modelo de codificação que ele usou que tem uma clareza conceitual séria. O que ele fez foi basicamente um teste controlado. Após lançar o produto, ele passou dias corrigindo um problema antes de pedir a um de seus melhores engenheiros para reescrever parte do sistema. Depois, ele deu ao GPT 5.5 o mesmo código com problemas e perguntou se poderia chegar à solução encontrada pelo engenheiro. O GPT 5.4 não conseguiu. O GPT 5.5 conseguiu. E isso nos leva ao lado prático de tudo isso. Se a IA pode planejar, raciocinar e programar por mais tempo, também precisa transformar esses planos em ativos criativos reais. É aí que entra o patrocinador de hoje, Higgsfield. Higgsfield desenvolve uma das plataformas de IA mais voltadas para criadores, e o novo conector MCP da Higgsfield adiciona ao Claude uma verdadeira camada criativa. Então, em vez de o Claude apenas planejar, escrever ou raciocinar sobre um fluxo de trabalho, ele pode realmente gerar e editar mídia através do Higgsfield dentro da mesma sessão. Vídeos, imagens, anúncios, recursos de landing page, tudo isso pode acontecer em um único fluxo. A configuração é simples. No Claude, acesse Configurações, Conectores, clique no Mais, adicione o Higgsfield, colhe a URL do MCP e pronto. A partir daí, Claude Cowork, Claude Code, OpenClaw Agents e Hermes podem usar o Higgsfield MCP para criar recursos diretamente no seu diretório de trabalho. Assim, é possível dar um comando, pedir pesquisas, criar materiais, gerar visuais e organizar tudo sem alternar entre várias ferramentas. É isso que torna interessante. Transforma o Claude de alguém que só fala de marketing em quem realmente pode ajudar a executá-lo. O Higgsfield MCP também dá acesso a gente com modelos como o GPT Image 2 e o Seedance 2. Então, o teto de qualidade aqui é bem alto. Para testar o Higgsfield, acesse o link na descrição. E agora, de volta ao GPT-5. 5. Pietro Schirano, CEO da Magic Path, comentou sobre o GPT 5.5 mesclando um branch com centenas de mudanças de front-end e refatoração em um branch principal também bastante alterado, tudo resolvido em 20 minutos em uma etapa. Michael Truell, cofundador e CEO da Cursor, observou que o GPT 5.5 é visivelmente mais inteligente e persistente do que o GPT 5.4, mantendo o foco em tarefas complexas e demoradas de engenharia sem parar antes da hora. E um engenheiro da NVIDIA com acesso antecipado disse, abre aspas, perder o acesso ao GPT 5.5 é como se eu tivesse tido um membro amputado. Dramático, mas a mensagem é clara. A OpenAI também mostrou que o GPT 5.5 pode construir dentro do Codex, um aplicativo de missão espacial usando dados orbitais reais da NASA e do JPL, com suporte para manipulação interativa tridimensional e mecânica orbital realista. Rastreador de terremotos que usa dados ao vivo com visualização em tempo real. Esses exemplos mostram que o modelo pode acessar APIs externas, processar dados dinâmicos e criar aplicativos funcionais com um só comando. No lado do Knowledge Work, em vez de se basear totalmente em tabelas de benchmarks, a OpenAI apontou para dados de uso internos. Mais de 85% dos funcionários deles agora usam o Codex toda semana em funções como finanças, comunicação, marketing, ciência de dados e gestão de produtos. A equipe de comunicação analisou 6 meses de dados, criou uma pontuação de risco e configurou um agente no Slack para lidar automaticamente com solicitações de baixo risco, encaminhando as de maior risco para revisão humana.
A equipe de finanças revisou 24.771 formulários fiscais K1, totalizando 71.637 páginas e terminou 2 semanas antes do que no ano anterior. Alguém da equipe de Go-to-Market automatizou relatórios semanais, economizando de 5 a 10 horas por semana no tal 2Bench Telecom que testa fluxos de trabalho complexos de atendimento ao cliente. O GPT 5.5 atingiu 98,0% de precisão sem nenhum ajuste de prompt, em comparação com os 92,8% do GPT 5.4. No BrowseComp, que testa a capacidade de encontrar informações difíceis de localizar na web, o GPT 5.5 Pro obteve 90,1%, superando os 85,9% do Gemini 3.1 Pro. A pesquisa científica desse lançamento teve menos destaque que a programação, mas merecia mais atenção. No Genebench, que analisa dados científicos em várias etapas de genética e biologia quantitativa, essas tarefas costumam exigir dias de trabalho de especialistas. O GPT 5.5 obteve uma pontuação de 25,0%, enquanto o GPT 5.4 ficou com 19,0%. A diferença de desempenho cresce com tarefas mais longas, tornando-se evidente por volta de 15 mil tokens de saída. No Bixbench, um benchmark de bioinformática do mundo real, o GPT 5.5 alcançou 80,5%, enquanto o GPT 5.4 ficou com 74,0%. O caso específico que realmente se destaca é a demonstração do número de Ramsey, uma versão interna do GPT 5.5 com estrutura personalizada de ferramentas, auxiliou na descoberta de nova demonstração matemática sobre números de Ramsey, área central da matemática combinatória, onde resultados inéditos são raros e difíceis. A demonstração foi verificada no Lean, Sistema Formal de Provas. Não se trata do GPT 5.5 escrevendo código ou explicando a teoria de Ramsey. Ele apresentou um argumento matemático em uma área onde isso raramente ocorre. Dariel Nutmas, um professor de imunologia no Jackson Laboratory for Genomic Medicine, usou o GPT 5.5 Pro para analisar um conjunto de dados de expressão gênica com 62 amostras e quase 28 mil genes. Produziu um relatório de pesquisa destacando descobertas e questões em aberto, trabalho que, segundo ele, levaria meses para sua equipe. Bartosz Naskrenki, professor assistente de matemática na Universidade Adam Mickiewicz, na Polônia, criou, a partir de um único prompt, em 11 minutos, um aplicativo de geometria algébrica que visualiza a interseção de duas superfícies quadráticas, converte o resultado em modelo de arame e exibe coeficientes em tempo real para uso em pesquisas matemáticas. Brandon White, cofundador da Axion Bio, foi direto. Se a OpenAI continuar avançando desse jeito, as bases da descoberta de medicamentos vão mudar até o final do ano. Agora, a parte sobre eficiência de inferência. Isso talvez seja a coisa tecnicamente mais interessante de todo o lançamento, e é fácil passar batido por isso. Rodar um modelo desse tamanho na velocidade do GPT 5.4 exigiu repensar todo o stack de inferência do zero. GPT 5.5 foi projetado em conjunto para treinado com e executado em sistemas NVIDIA GB200 e GB300, NVL72. Antes do GPT 5.5, a OpenAI dividia as requisições em uma GPU em partes fixas para equilibrar a carga entre os núcleos de computação. Um número fixo predeterminado não é ideal para todos os padrões de tráfego. Então, o Codex, rodando no GPT 5.5, analisou semanas de dados de tráfego em produção e escreveu algoritmos heurísticos personalizados para otimizar como o trabalho é particionado pelo hardware. Essa melhoria aumentou a velocidade de geração de tokens em mais de 20%. O modelo criou ferramentas que o deixaram mais rápido. Agora, o preço da API para o GPT 5.5 é de $5 por milhão de tokens de entrada e $30 por milhão de tokens de saída, exatamente o dobro do GPT. A taxa do 5.4 é de $2,50 e $15. O GPT 5.5 Pro na API custa $30 por milhão de tokens de entrada e $180 por milhão de tokens de saída. O mesmo que era o GPT 5.4 Pro, o processamento em lote e processamento flexível
recebem um desconto de 50% e o processamento prioritário custa 2,5 vezes o preço padrão. A janela de contexto é de 1 milhão de tokens. O argumento de Sam Altman é que, como o GPT 5.5 completa as mesmas tarefas do Codex usando significativamente menos tokens, o aumento real de custo no mundo real pode não ser tão dramático quanto a taxa por token sugere. Isso é plausível, mas depende muito do seu caso de uso. Para contextualizar, o MIMO V2.5 Pro da Xiaomi custa $1 por milhão de tokens de entrada e $3 por milhão de tokens de saída. O M2.7 da Minimax custa 30 centavos e $1,20, e o Kimi K2.5 custa 44 centavos e $2. O GPT 5.5 está operando em uma faixa de preço completamente diferente da maioria dos concorrentes. No ChatGPT, o GPT 5.5 é lançado como GPT 5.5 Thinking para usuários Plus, Pro, Business e Enterprise, com o GPT 5.5 Pro sendo disponibilizado para Pro, Business e Enterprise. Infelizmente, os usuários gratuitos não terão acesso. Também há uma pequena mudança na experiência do usuário que vale a pena mencionar. O modelo apresenta um plano geral antes de iniciar o raciocínio, permitindo que você interrompa ou redirecione durante a execução. Agora, brevemente, enquanto tudo isso está acontecendo na OpenAI, algo realmente surpreendente está acontecendo com a Anthropic nos bastidores. Em plataformas secundárias de negociação de ações como a Forge Global, a Anthropic está atualmente sendo negociada a cerca de $1 trilhão em avaliação implícita, enquanto a OpenAI, na mesma plataforma, está em torno de $880 bilhões. Isso indica que, pela primeira vez, a Anthropic está avaliada acima da OpenAI. Há 3 meses, a Anthropic fechou uma rodada Série G de $30 bilhões liderada pela GIC e Coixu, com uma avaliação pós-investimento de $380 bilhões. Os mercados secundários avaliam a empresa em quase 3 vezes esse valor. O crescimento da receita que está impulsionando isso é impressionante. A receita anualizada da Anthropic passou de aproximadamente $9 bilhões no final de 2025 para $30 bilhões em março de 2026, um salto de 233% em um único trimestre, impulsionado principalmente pela adoção empresarial dos Cloud Code e produtos de API. O compromisso da Amazon de investir até $25 bilhões adicionais deu ainda mais impulso. A Capilite, que acompanha a movimentação de ações no mercado privado, relatou que o interesse nas ações da Anthropic disparou mais de 650% nos últimos 12 meses, e Glenn Anderson, da Rainmaker Securities, disse que uma avaliação de $960 bilhões, considerada impensável apenas um mês antes, estava sendo rapidamente adquirida por compradores concorrentes em poucas horas. A OpenAI está sendo negociada só 3% acima da avaliação da última rodada primária na Forge, e a Caplight registrou mais vendedores do que compradores das ações da OpenAI no primeiro trimestre. A Anthropic pode fazer uma oferta pública inicial no fim de 2026, com Goldman Sachs e JP Morgan como consultores, visando uma avaliação na faixa de $400 a $500 bilhões para o estreia na bolsa, o que, sim, seria significativamente menor do que o que os mercados secundários estão sugerindo no momento. Mas é assim que funcionam as dinâmicas do mercado privado. Se quiser mais sobre ciência, espaço e tecnologia, lançamos um canal separado. Os links estão na descrição, confira. Enfim, esse é o panorama completo sobre o GPT 5.5 e como estão as coisas no mercado de IA atualmente. Se você achou útil, deixa um like. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.